Meus irmãos, é uma grande alegria retornar a essa amada igreja e poder compartilhar com os irmãos uma palavra do nosso Deus, uma palavra do nosso Pai. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de refletir com vocês a respeito do cuidado de Deus para com o seu povo. Meu irmão, minha irmã, Deus ele cuida da sua igreja. E o objetivo do Senhor é que o seu povo, a sua igreja, seja uma igreja frutífera e que dê frutos que glorifiquem ao Pai. O texto que nós lemos contém verdades que são de extrema importância, que nós possamos ter consciência delas. Verdades que falam a respeito da nossa posição como cristãos e do cuidado que Deus tem para com nós também, que somos os seus filhos. E logo no início dessa mensagem, logo no início dessa reflexão, eu quero que você saiba que você é um filho amado de Deus. Coloca isso no teu coração. Você é um filho amado de Deus. Sim, meu irmão, sim, minha irmã, você que entregou a sua vida a Jesus, torna-se um filho de Deus, torna-se um filho amado de Deus. Você pode ver isso lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é uma verdade que ninguém pode tirar de nós. Somos filhos amados do Pai. E como filhos, devemos também saber uma outra grande verdade. E essa verdade é que, por sermos filhos, nós somos alvos do cuidado de Deus. Eu pergunto: qual é o pai que não cuida dos seus filhos? Qual é o pai que não investe na vida dos seus filhos? Nós somos pecadores, amamos e cuidamos dos nossos filhos. Imagina Deus, nosso Pai Celestial, Ele cuida dos seus filhos, Ele investe na vida dos seus filhos. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 7, o autor desse livro fala que Deus ele nos trata como filhos, e por isso Ele nos disciplina, por isso Ele nos corrige. O rei Salomão, lá em Provérbios 3:12, ele diz: o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem ele quer bem. Então, meu irmão, minha irmã, guarde no coração, guarde no seu coração essa verdade, e não permita que o inimigo ou qualquer outra pessoa coloque dúvida com relação à sua relação com Deus. Você é um filho amado do Pai. Você é um filho que é cuidado por Deus. E ao falarmos que somos filhos e que somos alvos do cuidado de Deus, nós estamos falando de duas questões doutrinárias que são extremamente importantes. Estamos falando da justificação, estamos falando da santificação. A doutrina da justificação, ela diz respeito ao ato em que Deus declara justo o pecador, não com base nos méritos da pessoa, mas sim com base nos méritos e na obra de Jesus Cristo, que morreu na cruz para que nós pudéssemos ser chamados de justos diante de Deus.
Lá em Romanos 3, 23 e 24, Paulo diz, o apóstolo Paulo diz: todos pecaram e carecem, necessitam da graça de Deus. Não há exceção, meu irmão e minha irmã. Todos pecaram, todos aqui pecaram. E não importa o tamanho do seu pecado, todos carecem da glória de Deus. Mas Paulo continua a dizer que nós somos justificados, e ele diz: justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Essa é a doutrina da justificação. Nós somos declarados como justos quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo. E a partir dali, Ele olha para mim e Ele olha para você, e Ele diz: você é justo, você é santo, não por causa do que você fez, mas por causa do que o meu Filho Jesus Cristo fez. Alguns dizem que a graça, ela é de graça, mas ela custou um preço muito caro. A graça, ela é gratuita, ela é oferecida a todos quanto querem, todos quanto entendem que precisam, mas ela custou um preço muito caro, e o preço foi o sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz, para que pessoas como eu e você, pecadores, possamos ser chamados justos diante de Deus. Por isso, meu irmão, você é um filho amado do Pai. Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por você, para morrer na cruz por mim. Eu sou um filho amado de Deus, você é um filho amado de Deus. Não deixe, meu irmão e minha irmã, que nada, circunstâncias, problema, não deixe que ninguém chegue para você e coloque dúvidas com relação a essa sua posição em Deus. Você é um filho, você é amado por Deus. Mas, embora considerados como justos, temos um grande problema, e é o problema do pecado. Sim, meu irmão e minha irmã, ainda lutamos contra o pecado. Mesmo sendo justos, mesmo sendo filhos amados de Deus, nós ainda travamos uma luta diária contra o pecado. E aqui entra a doutrina da santificação. A santificação é um processo, é um ato contínuo, operado pelo Espírito Santo de Deus, transformando o crente, transformando-nos interiormente, para que nós possamos ficar cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz na nossa vida. Ele quer que eu e você sejamos parecidos com o Filho amado dele, Jesus Cristo. E Ele está trabalhando na tua vida, trabalhando na minha vida, meu irmão e minha irmã, para que nós sejamos a cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Portanto, meu irmão e minha irmã, enquanto a justificação muda a nossa posição diante de Deus, declarando-nos justos de uma vez por todas, a santificação muda a nossa condição prática, dia após dia. A santificação operada pelo Espírito Santo nas nossas vidas faz com que nós tenhamos força e vontade para dizer não ao pecado, não ao pecado, e sim a uma vida de santidade diante de Deus. E é no cuidado de Deus, é no cuidado de Deus que nós somos santificados. O texto de Isaías 27, 2 a 3 mostra como é esse cuidado e quais são os resultados dele na nossa vida. Vejam, meu irmão e minha irmã, nesse texto, o amor do Pai. Vejam nesse texto o cuidado do Pai. E vejam nesse texto o orgulho que o Pai tem de cada um de vocês. O
O texto ele diz, e eu gostaria de ler mais uma vez. O texto diz: naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa, eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia, eu, o Senhor, cuidarei dela. Pensa nisso, meu irmão. O Senhor declarando essa palavra, e declarando essa palavra a teu respeito, porque na verdade essa palavra, essa profecia fala a respeito de nós, fala a respeito do cuidado que Deus tem para comigo, para com você. Deus, Ele trabalha na nossa santificação. É claro que a santificação é algo que nós cristãos devemos labutar por ela, trabalhar por ela. Devemos diariamente cuidar da nossa vida espiritual. Hebreus 12:14 nos adverte para buscarmos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma responsabilidade nossa também. Mas o texto de Isaías 27 nos dá a alegria de saber que nós não estamos sós. Nos dá a alegria de saber que Deus, Ele não vai nos deixar só nesse trabalho de nos tornar santos. Ele não vai nos desamparar. Ele está ativo também no cuidado para que nós possamos ser santos. E eu gostaria de falar sobre dois aspectos do cuidado de Deus para com o seu povo que nós podemos extrair desse texto. Em primeiro lugar, observamos que o cuidado de Deus é de um suprimento diário. No versículo 3, o profeta, falando pelo Senhor, diz: eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei. Presta atenção na frequência da promessa. Deus está dizendo: a cada momento a regarei. Isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, que o cuidado de Deus para com o seu povo não é algo que é feito apenas uma vez, não é algo que é feito esporadicamente, não é um cuidado semanal, não é apenas uma visita ao culto de domingo. É a cada momento, é a cada dia, é a cada hora, é a cada instante. Deus cuida da sua igreja, Deus cuida da sua vida e da minha vida, a cada momento, meu irmão e minha irmã. Que Deus maravilhoso é esse que nós temos? Um Deus que está cuidando da sua igreja, de nós a cada instante. Essa é a palavra dele: eu cuido da minha igreja e a rego a cada momento. Sabe, a água na Bíblia é geralmente utilizada como uma figura para o Espírito Santo de Deus, e também uma figura que representa a palavra de Deus. E quando nós somos expostos à palavra, a nossa alma está ali sendo regada, a nossa alma está sendo cuidada. Quando eu me exponho à palavra do Senhor, Deus está cuidando de mim. Lamentações capítulo 3, versículo 22, o profeta Jeremias, ele fala que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas. O povo de Deus, enquanto estava ali peregrinando no deserto, depois deles terem sido libertos do cativeiro no Egito, eles estavam peregrinando no deserto e Deus estava cuidando do povo. A cada manhã Deus mandava o maná celestial para alimentar o povo. Deus, Ele não abandona o seu povo. Deus, Ele não nos deixa só. Jesus Cristo, Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Então saiba disso, meu irmão e minha irmã. Jesus está aqui com você nessa hora. E não só aqui com você nessa hora, Ele vai estar com você onde você for, porque Ele prometeu que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse Deus é um Deus maravilhoso. Esse Deus é um Deus que nos resgatou e que disse: eu cuidarei de você. E Ele cuida, porque Deus, Ele não mente. A sua palavra é fiel. Podemos ter certeza disso. Esse é o primeiro aspecto do cuidado de Deus. É de um suprimento diário. Dia após dia, Ele está cuidando de cada um de nós. Lá em João 7, versículo 37 até o versículo 39, Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele falou o seguinte: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem sede, venha e beba. Ele vai saciar a sede da tua alma. Se você está com sede, vá até Cristo, na certeza de que Ele vai cuidar de você, de que Ele vai saciar a sua sede. Então, meu irmão e minha irmã, o cuidado de Deus é diário, a provisão de Deus é diária, mas abra a sua Bíblia. Infelizmente, muitos cristãos, eles esquecem as Bíblias ao longo da semana nas suas casas. Mas a palavra de Deus é para que você abra a sua palavra, leia a sua palavra, medite na palavra de Deus, ore, busque ao Senhor, e vocês receberão dele a provisão diária, o cuidado para as suas vidas. E o segundo aspecto do cuidado de Deus fala a respeito da proteção. Ele nos rega e Ele também nos protege, e Ele nos protege dia e noite. Dia e noite Deus cuida do seu povo. No final do versículo 3, Deus diz: para que ninguém lhe faça dano, dia e noite eu cuidarei dele, eu cuidarei dela. Esse cuidado divino é relatado também no Salmo 121, versículo 4 e 5, que diz: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Como pai, eu gostaria de estar atento à vida do meu filho o tempo todo, mas eu não posso, porque eu sou humano. Eu não posso, porque eu tenho limitações. Mas Deus é todo poderoso, Deus é eterno, Deus Ele é onisciente, Deus Ele é onipresente, e Ele fala que Ele fala para você: meu filho, eu não durmo, eu não dormito, eu estou atento a você dia após dia. Deus cuida da sua igreja, meu irmão. Deus cuida de você. Você que entregou a sua vida a Ele, você que é um filho amado dEle, Ele cuida de você. E esse cuidado é um cuidado maravilhoso, esse cuidado é um cuidado diário. Mas algo que precisa ser dito, meu irmão e minha irmã, é que apesar desse cuidado, isso não quer dizer que nós teremos uma vida isenta de problemas. Isso não quer dizer que nós não passaremos por aflições, por dificuldades, mas eu penso que é por causa dessas dificuldades que nós temos que enfrentar que Deus Ele cuida de nós. Pensa em qualquer plantação, ela está sujeita às intempéries do tempo, sujeita a pragas. Se o agricultor não for zeloso no cuidado com a sua plantação, ele não terá frutos daquela plantação. Então o agricultor precisa ser zeloso, regar, cuidar da plantação para que ela dê frutos.
E nesse texto de Isaías nós temos o relato de Deus como esse agricultor zeloso. Ele cuida de nós, meu irmão e minha irmã. Saiba disso. Deus está cuidando da tua vida. E Deus, ele declara, e o que ele declara é algo maravilhoso, é algo sublime. Deus, ele diz no comecinho do versículo 3, ele fala: naquele dia cantem a respeito da minha vinha deliciosa. Ele está aqui declarando o resultado do seu trabalho. O resultado do trabalho, ele está regando a tua vida. O resultado do trabalho, ele está cuidando de você. Ele está dizendo que naquele dia as pessoas irão louvar, cantar a respeito da vinha deliciosa, da vinha que dá frutos, frutos que dão prazer e alegria ao Pai. É isso que Deus fará nas nossas vidas. Ele está trabalhando de tal forma em nós, nas nossas vidas, para que nós sejamos frutíferos e que possamos com isso glorificar a Deus, glorificar ao Pai. Guarda isso no teu coração, meu irmão e minha irmã. Você é um filho amado de Deus. Esquece o que você fez no passado. Você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você é justo. Você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você agora é considerado como um filho. Um filho. Lembram da parábola do filho pródigo? O que foi que aquele filho fez? Ele chegou para o pai e falou: Pai, me dá a minha parte da herança, porque agora eu quero viver do jeito que eu quero. Eu quero sair, eu quero curtir, eu quero aproveitar a vida. Me dá a parte da minha herança. Eu fico imaginando aquele pai ouvindo isso. Quão doloroso para o pai é ouvir: Pai, me dá a parte da minha herança. Era como se alguém chegasse e falasse: para mim o senhor morreu, porque a herança só recebe depois que o pai morre. E o filho chega para o pai nessa parábola e fala: Pai, me dá a parte da minha herança. E o pai dá, e o filho sai, e ele vive a vida do jeito que quer. Ele gasta todo o seu dinheiro com prazeres, com bebidas, com amigos, gasta tudo que tinha, até não lhe sobrar nada, até ele ir para a sarjeta e ficar comendo a comida que era oferecida aos porcos. E ali ele lembra do seu pai, e ele fala: quantos servos do meu pai são tratados dignamente, e eu aqui estou passando necessidade. Eu vou voltar para o meu pai, eu vou pedir perdão ao meu pai e dizer: Pai, me trata como um dos teus servos. E essa parábola fala que o filho tomou consciência do seu pecado e ele volta então à presença do pai. E o texto diz que o pai estava no portão da sua casa, olhando, esperando o seu filho. E essa parábola mexe muito comigo, meu irmão e minha irmã, porque a gente vê o cuidado do pai. Quantas e quantas tardes o pai ficou ali no portão da sua casa, esperando para que o filho voltasse. Quantos anos ele não ficou ali esperando para que o filho voltasse? E numa tarde ele vê de longe o filho voltar, e ele sai daquele portão e vai correndo ao encontro do filho. E ele chega e ele abraça o filho, e o filho fala: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, me trata como um dos teus servos. E o pai olha para o filho e fala: você não é servo, você é filho, você é filho amado. E o pai, ele celebra o retorno daquele filho, aquele filho que chegou para ele e falou: Pai, o Senhor para mim morreu, me dá parte da minha herança, eu vou viver do jeito que eu quero. Ele volta e ele encontra aquele pai amoroso, de braços abertos, e declara para ele: você é filho. Portanto, meu irmão e minha irmã, o que passou, passou. Você é um filho amado de Deus. Você que entregou a sua vida a Jesus Cristo, você é um filho amado de Deus e é tratado como tal.
por ser filho, a palavra diz aqui o que Deus faz na nossa vida. Ele vai cuidar da tua vida, Ele vai tratar você, Ele vai te regar, Ele vai te limpar, Ele vai te podar, porque Ele te ama e porque Ele vai fazer de você uma pessoa mais parecida com Jesus Cristo. E Ele vai falar para as pessoas: vejam o meu filho amado, vejam os frutos deliciosos que Ele me dá. Ele, Deus, faz isso na nossa vida, meu irmão e minha irmã. Submeta-se à vontade do Pai e glorifique ao Senhor pelo que Ele está fazendo em cada um de nós. Para finalizar, meu irmão, eu gostaria de enfatizar mais uma vez, me perdoem estar repetindo isso, mas eu preciso enfatizar mais uma vez: você é um filho de Deus, você é um filho amado de Deus. Deus cuida de você e você dará frutos que glorifiquem ao Pai. Creia que Deus está cuidando da sua vida. Agora, meu irmão e minha irmã, eu queria fazer um desafio para a igreja. Nós vivemos uma vida tão corrida, tão agitada, tão sobrecarregada, são tantas responsabilidades, são tantas obrigações. E o desafio que eu faço é um desafio simples, mas extremamente importante, que vai mudar profundamente a tua vida. O desafio que eu faço é: crie um espaço para Deus na sua vida. Tua vida é agitada, é corrida, são muitos compromissos, mas crie um espaço para Deus na sua vida. Permita que Ele fale ao seu coração através da sua palavra. Se entregue a Ele em oração. Crie esse espaço para Deus na sua vida e você verá o Deus do impossível realizar milagres na sua vida. Vamos fechar os olhos? Pai querido, nós queremos aqui te agradecer, porque, ó Deus, o Senhor nos ama, e como é grande o teu amor para conosco, ó Deus, como é maravilhoso o teu amor para conosco, Pai. O Senhor nos ama a tal ponto de ter dado o seu amado Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Ele, Jesus Cristo, derramou o seu precioso sangue naquela cruz, e por causa dessa obra maravilhosa de Jesus Cristo, nós hoje podemos ser chamados de filhos de Deus. Nós entregamos as nossas vidas a Ti, somos filhos amados, e como é bom saber que o Senhor cuida de nós. Assim como um pai que cuida dos seus filhos, o Senhor está atento e cuidando de cada um de nós. Muito obrigado, nós te louvamos por isso, ó Deus. E te pedimos, ó Pai, que a cada dia, a cada manhã, a Tua palavra fala, a cada manhã as Tuas misericórdias são renovadas, a cada manhã o Teu maná é enviado. Que nós possamos, ó Deus, abrir esse espaço para Ti, buscar o alimento espiritual, buscar o Senhor a cada dia e sermos com isso transformados mais e mais e mais na imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos isso no nome dele, do nosso amado Senhor e Salvador. Amém.